E para falar sobre Dia das Crianças, a gente recebe aqui no estúdio Luciana Muniz, docente da ESEVA. Boa noite, Luciana. Boa noite, Júnior. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece a sua participação. Me fala um pouquinho a importância de falar sobre educação e também falar de diversão para as crianças. Sim, a gente viu aqui nas reportagens anteriores a importância que é o movimento para a criança e a experiência com brincar. Então hoje a gente precisa resgatar muito isso, que é algo que a gente fazia tanto em nossas infâncias, brincar na rua, brincar com o outro, e hoje isso vai se perdendo muito. Mas nós podemos construir umas novas culturas. Por isso que hoje a gente fala em infâncias, no plural, e não em infância, porque as infâncias, elas cuidam dessa cultura, das culturas das infâncias. Cada criança com o seu mundo, com a sua realidade, com as suas vivências e experiências, trocando com outras crianças. Certo, e você trouxe alguns objetos aqui, né? Sim, sim. Pode falar Nós um pouco temos deles? aqui, claro, nesse mês que a gente fala da criança, né? A gente nem fala dias da criança, a gente tem falado do mês, né? Dessa experiência de estar com as crianças e de pensar com elas e não sobre elas, né? Então, pensando com as crianças, a gente tem o Jornal Diário de Ideias, que é uma experiência muito rica em que esse jornal traz reportagens com o público infanto-juvenil e para o público infanto-juvenil. Um jornal que pode ser acessado livremente e gratuitamente pelo site da DIRCO e que tem experiências aqui dentro contadas por crianças, estudantes da educação básica, familiares e outros profissionais que atuam na educação básica, compartilhando experiências. Então a gente fala até que ele é um jornal atemporal, porque a qualquer momento a gente pode abrir, folhear ou clicar, entrar no site e ver brincadeiras e diversão, ideias de leitura, sugestões de temas e várias reflexões que perpassam o nosso jornal. E é importante a criança ter esse momento lúdico, né, Luciana? Sim, sim. A ludicidade é algo, eu falo que o brincar é coisa séria. Brincar é coisa séria e faz parte da vida da criança. A criança, ela é um ser em movimento, um ser que está ali para aprender e descobrir esse mundo que a gente vivencia. E muitas vezes a gente vai tolhindo esse movimento da criança, movimento natural, de exploração, de pegar, de sentir, né, de querer vivenciar essa experiência de aprender. Então, o lúdico faz parte do ser humano. Se você colocar uma criança em qualquer espaço, ela vai arrumar algo, qualquer objeto, e vai começar a brincar com ele, porque ela cria. A criação, a criatividade faz parte do ser humano. E quando a gente tira isso do ser humano, esse ser humano cai, às vezes, no adoecimento, né, no sobrepeso que a gente viu ali, crianças muito paradas, né, nesse tempo. Então, a gente precisa resgatar na infância, agora das nossas crianças, o movimento. O estar com o outro, o brincar, a diversão, né? E tudo isso unido aos processos emocionais das crianças, porque é no brincar que a gente desenvolve as nossas emoções. E hoje a gente vê aí muitas crianças já adoecidas emocionalmente, com crises de ansiedade, com vários outros aspectos que têm preocupado muito todos nós docentes, né, nessa área. Então, como resgatar nas escolas e também nas famílias, momentos do brincar presente, né, para a exploração desse movimento da criança e da sua expressão criativa. Sim. E Luciana, além disso, as crianças aprendem a fazer poesias? Sim. Nós temos um projeto também, porque o Programa Institucional Diário de Ideias, ele tem várias ações, junto com a metodologia Diário de Ideias, que são efetivadas aí em diferentes escolas, né, alcançando mais de 9.000 estudantes hoje, mais de 600 docentes. E nessa proposta, as crianças criam. Então, o que a gente faz? A gente coloca em ação as ideias das crianças, pensando, Júnior, numa sociedade que pense com as crianças. Então, imagine um restaurante pensado com as crianças, aquilo que elas gostariam de ver, de tocar, de sentir, de experimentar. Mas hoje a nossa sociedade não pensa assim. Ela pensa para o adulto e ela escolhe um espaço até meio que afastado, para as crianças vivenciarem. As nossas ruas, os nossos parques. Então, nós precisamos pensar em políticas públicas
com as nossas crianças e trazer esse público. E por falar em poesia, você tem um projeto de poesia, né? Em vídeo. É isso mesmo, Luciana? Sim. Pensando nas crianças, eu criei uma poesia inspirada nelas. Certo. Diretor, a gente pode colocar então esse vídeo de poesias da Luciana? Só um minutinho que você aí de casa também vai poder acompanhar. Como chama o projeto, Luciana? Diário de Ideias Cantaroladas. Então, vamos conferir. Diário de Ideias. No tumulto da rotina, uma pausa. Em um instante, meu olhar alcançou uma criança que suspirava profundamente à procura de algo. Algo que faltava e que ninguém mais, além daquela criança, havia percebido a ausência. No corre-corre da vida, no fazer o mesmo, no de sempre, faltava algo que aquela criança buscava. Escutei o pulsar do seu coração e o desejo de fazer sua voz voar, em um voo rasante, de estremecer o chão, em um desejo profundo de viver, de ser livre, para imaginar, para criar. Uma criança que clamava por expressar suas ideias, para vê-las transformar o mundo em um sopro sereno e ao mesmo tempo intenso, de mostrar para o mundo que ser criança é movimento e que é neste embalo que estremecemos. Que nos faz conectar com a vida, que nos promove experiências que nos marcam, nos instigam, nos provocam. A criança me mostrou o que faltava diariamente, no brotar de suas ideias, um lugar de imaginado ao real. De ser ela, autora da sua própria história, registrada no mundo pelo sentir ao viver a vida. Em meio a riscos e rabiscos, compartilhar o pouso dos pássaros, pelas lentes de uma câmera que só ela sabe manusear. Como uma estrela no céu, que alcança com seu brilho o mais puro sentimento e reluz esperança, no acreditar que é o viver que nos faz sermos nós. Olha que bacana, hein, Luciana? E quando surgiu esse projeto? Como foi a inspiração dele? A inspiração foi justamente nas crianças. Em sala de aula, as crianças traziam ideias de músicas, começavam a criar poesias. E isso eu estou falando de primeiro ano do ensino fundamental. Certo. Crianças a todo vapor, produzindo, criando. E aí, observando as crianças, eu falei, gente, que tal a gente criar um CD, né, um álbum musical a partir das ideias das crianças nos diarinhos que elas traziam, né? Então, elas têm esse diário em que elas colocam suas ideias e ideias que podem ser compartilhadas, que a gente trabalha no experienciar, registrar e compartilhar. E elas registram por meio das várias linguagens, né? Então, desenhos, escrita, colagens, várias experiências como pintura. E aí, ouvindo as crianças, nós fomos então criando as músicas junto com o Luiz Salgado, nosso cantador ali de Araguari, a Mariane Ellen da Ezeba e o professor Jonathan também esteve conosco da Ezeba. E nós criamos um CD e DVD, né, que é um álbum musical de as 10 cantaroladas com mais de 16 faixas musicais. Então, nós temos poesias e músicas. Quem quiser conferir, pode procurar no nosso canal do YouTube, do Diário de Ideias. Então chama Diário de Ideias. Diário de Ideias. Só digitar Diário de Ideias no YouTube. Encontra as poesias. Isso. Então. E também no nosso Instagram, certo, né? @Diário de Ideias Oficial. Tem todos os nossos materiais, desde o jornal, o álbum musical e várias outras experiências, porque o nosso intuito é encantar as crianças com o mundo lúdico, né? Que elas voltem então a ter essa... Voltem não, elas sempre têm, mas que nós adultos possamos oportunizar experiências em que elas possam despertar mais a criatividade e investir neste caminho. É isso. E Luciana, aproveitando que o Dia das Crianças está chegando, eu queria que você deixasse uma mensagem falando dessa importância, né, de promover a educação e também a educação com a diversão. Com a diversão. Ótimo. Então, para isso, eu vou deixar uma mensagem voltada para a sustentabilidade, que é um tema que acabou de ser falado aqui no nosso jornal. E é buscar crianças, familiares e toda a sociedade, estar junto com as crianças e aprendermos com elas. Elas têm muito a nos ensinar. É observando as crianças, estando com elas nesse
tempo das crianças, não o nosso tempo acelerado, mas um tempo, né, vivido com elas. Então, oportunizem esses espaços, chamem para cozinhar juntas, para fazer experiências com qualquer material que seja jogado no lixo. Vamos resgatar esse material, uma caixa que seja, e recriar e viver novas experiências a partir, onde uma caixa pode virar um foguete e outras experiências podem acontecer. E nós vamos estar cuidando do meio ambiente também, ajudando ainda o nosso planeta, que precisa muito. E é isso aí, Luciana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. A gente recebeu aqui no nosso jornal Luciana Muniz, que é docente da ESEBA, trazendo essas informações e também tudo sobre a criança, né? Que você é um mundo que você aprecia bastante, né, Luciana? Muito, muito. É um mundo que faz parte de mim. É né? verdade. E está em nós. Está em nós, né? Está Cada em um nós. tem a criança interior, não é Sim, mesmo? sim. Muito obrigado, viu, Luciana? Eu E que uma boa noite agradeço. para você. Obrigada, João.